A terceira propriedade é quando nós temos uma raiz com outra raiz. Só que entre essas raízes, nós não temos multiplicação, nós não temos adição, nós não temos subtração, certo? Então, para esse caso aqui, eu posso simplesmente multiplicar os índices. Ah, e se tivesse uma outra raiz aí dentro? Então, multiplicaria os 3 índices, não teria problema nenhum. Como, por exemplo, quando a gente tem aqui a raiz quinta da raiz cúbica do 2. Quem está dentro do meu radicando é o 2. E o que eu faria com esses índices? Simplesmente eu vou multiplicar. 5 vezes 3. Que o 5 vezes o 3 é 15. Certo? No exemplo aqui abaixo, a gente tem a raiz quadrada da raiz quadrada do 10. Sempre que não aparece o índice, nós sabemos que quem está nesse índice aqui é o número 2. Então, eu vou colocar aqui o meu 10 no radicando, né? O meu radicando 10. E aí, eu vou multiplicar os meus índices. Quem são os índices que serão multiplicados? 2 vezes 2. Então, eu fico com a raiz quarta do 10. A quarta propriedade, ela diz com respeito à multiplicação de dois números, né, com o mesmo índice, que seria bem simples, que é simplesmente eu separar as minhas raízes. Da mesma maneira, se elas estiverem raízes separadas, com o mesmo índice, eu posso colocar todos os números dentro de uma mesma raiz, desde que eu obedeça a propriedade que tenham os mesmos índices. Exemplo, quando eu tenho aqui a raiz quadrada de 4 vezes 25. Pela propriedade, eu posso separar essas raízes. Vai ficar a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 25. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. Quem é a raiz quadrada de 25? 5. 2 vezes 5, 10. Resolvido, né? Da mesma maneira, no meu outro exemplo, eu posso separar as minhas raízes. Vai ficar a raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada do 16. Raiz quadrada de 9 é o 3, vezes a raiz quadrada do 16, que é 4. 3 vezes 4, 12. Da mesma maneira, quando eu tenho a raiz quadrada, poderia ser raiz cúbica, poderia ser raiz quinta, poderia ser qualquer raiz. Eu tenho aqui a raiz quadrada de 3 vezes 11. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 11. Só que raiz quadrada de 3 não tem, é um número irracional, não é exata, como também não temos a de 11. Então, aplicando a propriedade, eu paro aqui. Eu não tenho mais como simplificar a partir daí. E a quinta propriedade, ela é com relação à divisão. Da mesma maneira que eu faço a multiplicação e separo os radicais, eu também posso separar na divisão. Como, por exemplo, aqui, eu tenho uma raiz quadrada de 3 sétimos. Então, simplificando, aplicando a propriedade, ficaria a raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 7. Já que no outro exemplo, eu tenho a raiz quinta de 3 quintos. Separando, eu tenho a raiz quinta de 3 dividindo por raiz quinta de 5. Outra coisa, pessoal. Eu até coloquei aqui que o B, o número que fica aqui embaixo da minha fração, ele tem que ser diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero? Porque não existe essa divisão por zero. Então, o número que é ocupado aqui abaixo da fração, ele sempre tem que ser um número diferente de zero. Certo? Bons estudos!